Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 18 do nosso grande seminário Salmo 23, aprendendo com Davi e com suas ovelhas. Ok, amados? Encerramos o nosso vídeo anterior falando sobre a ovelha virada, falando também sobre aquela que tem sobrepeso. Vimos que no caso da ovelha virada, se constitui numa das razões do pastor contar constantemente as suas ovelhas, no sentido de identificar a ausência de alguma delas. Um outro problema muito importante no tocante à ovelha virada, meus amados, é que esse problema ocorre exatamente com as ovelhas mais saudáveis, o que aumenta o prejuízo do rebanho. Uma ovelha virada, enquanto aguarda o socorro do seu pastor, ela necessita de refrigério. Senão, ela antecipa a morte devido ao desespero, devido ao equilíbrio emocional. Isso estabelece, meus amados, um paralelo entre a igreja, as ovelhas do rebanho do Senhor e as ovelhas do mundo físico. Temos que as ovelhas do aprisco de Jesus, elas possuem refrigério no momento da angústia. Diferentemente das ovelhas do aprisco natural, as ovelhas de Jesus têm em quem confiar. Elas possuem um pastor que está atento e que lhes traz refrigério no momento dessa angústia, ok? Meus amados, diferentemente das ovelhas lá do redil, no momento do desespero, no momento da dor, nós contamos com o apoio e a assistência do nosso pastor, que é Jesus. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos às tentações, mas dentro das nossas limitações, ok? Deus está também nos capacitando a resisti-las e a vencê-las, embora tenhamos alguma dificuldade. Paulo nos fala sobre isso, nos orienta sobre isso, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, onde ele diz que não vem sobre nós tentações que supere as nossas resistências, as nossas capacidade de nos safarmos dela, ok? Ou seja, meu pai dizia que Deus dá a coberta conforme o frio. Meus amados, diferentemente das ovelhas que podem perecer quando estão nessas situações de dificuldades, Deus permite a prova sobre as nossas vidas, mas Ele nos capacita sempre a passarmos por elas. Ao longo da nossa vida espiritual, nós temos crentes que vivem a situação de uma ovelha gorda, ok? Ou vive a situação de uma ovelha virada, de qualquer maneira, dificuldades e problemas. Nós podemos, meus amados, qualquer um de nós, podemos nos envolvermos em situações sem saída, ok? Nós podemos nos envolvermos em palcos de aranha, ok? Olha, meus amados, quando é que uma ovelha é gorda demais? Quando come de forma inadequada, ok? Amados, nosso alimento enquanto ovelhas do aprisco de Jesus deve ser um alimento genuíno, saudável, seja no mundo espiritual para a alma, com a palavra de Deus genuína, seja no mundo físico para o nosso corpo, com uma alimentação saudável. Ok? Ok, meus amados? Esse negócio de usar temperos acessórios, tais como ketchup, mostarda, pimenta, agiçal, e tanta coisa aí que a gente usa, as pessoas usam, né? Na realidade, podem até melhorar o sabor da nossa alimentação, mas alteram o valor alimentício da comida. Assim é a palavra de Deus, meus amados, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ok? Nós temos, na verdade, que vigiar o tempo todo. Temos que ter condições de discernir
se o nosso alimento, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, está adulterado ou não. Temos também que ter cuidado, meus amados, por onde andamos, sempre prestando atenção no caminho, porque precisamos identificar a presença das armadilhas que eventualmente nos leve à situação, seja da ovelha virada, seja da ovelha que tem sobrepeso. Meus amados, tem pessoas, no nosso meio tem pessoas que morrem nessas armadilhas, preparadas pelo inimigo das nossas almas ao longo da nossa trajetória, e propiciando aquelas situações em que o inimigo sai vitorioso. Meus amados, tenhamos consciência, Satanás é tal e qual um lobo sagaz. Ele é muito esperto e vive nos espreitando, da mesma maneira que o lobo espreita a ovelha, mesmo diante do olhar e da atenção acurada do pastor delas. O conhecimento e a graça de Deus, meus amados, são as armas de defesa para todos nós em qualquer circunstância. Por essa razão, nossos estudos que estão colocados aqui nesse canal do YouTube, Andando com Jesus, podem ser úteis e serem importantes, porque podem nos orientar e nos ajudar, nos preparando para conduzirmos a nossa vida de forma a não nos enrascarmos nesses problemas ao longo do percurso. Meus amados, se tivermos conhecimento da palavra de Deus e se estivermos revestidos da graça de Deus, nós vamos sempre saber qual é a escolha certa, qual o procedimento a seguir. Não só do caminho, mas também dos alimentos, ok? De modo a nos afastarmos de situações complicadas. Meus amados, no caso da ovelha gorda, lembrar que ela se cansa muito facilmente. E como nós temos crentes dessa natureza na nossa igreja. Crentes que já nasceram e vivem em cansaço contínuo. Mas como aquelas ovelhas, esses crentes também se alimentam de tudo, comem do maná, comem pouco, mas das porcarias se alimentam de forma abundante. Com isso, vai criando situações propícias de desequilíbrio nutricional. Meus amados, são pessoas que não se comportam como Daniel lá na Babilônia. Lembra-se? Eles deixam de comer do maná correto, da alimentação correta, porque escolhem participar dos manjares da mesa do rei. Ok? Isso está em Daniel capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Para essas pessoas, tudo é muito difícil. Eles se assentam na metade da igreja para trás, permanecem lá fora parte do culto, especialmente na pregação. Eles não possuem tempo para ajudar ninguém em coisa alguma e também não possuem compromisso. E assentam-se nos últimos bancos e é como se não existissem na prestação do culto ao Senhor. Meus amados, tais pessoas não se fazem presente em nenhuma circunstância. Frequentam culto especialmente aos domingos, não participam das atividades da igreja e não se envolvem, portanto, na obra de Deus. Acredito que podem ir para o céu, acredito, mas se comportam como ovelhas gordas dentro do rebanho, dando muito trabalho para o seu pastor. Nós, como ovelhas do aprisco de Jesus, precisamos vigiar muito mais do que as ovelhas do mundo natural, porque o inimigo das nossas almas não se compara com os predadores dessa natureza. Meus amados, no caso da ovelha virada, devemos nos lembrar que é a própria ovelha que se mete na enrascada. É a situação daquelas pessoas aqui na nossa igreja, aqui no nosso rol de relacionamentos, que se enroscam facilmente com as coisas dessa vida. E por essa razão sofrem tanto desespero quanto uma ovelha virada. Meus amados, quando você está em desespero, quando você está numa situação de prova,
Quanto mais se debate, mais se enrolam, ok? Quanto mais atuam, mais afundam. Geralmente somos nós que nos enroscamos e ficamos depois gritando por socorro, esperando que alguém venha nos ajudar. O interessante é notar que o problema da ovelha virada ocorre com as melhores ovelhas, já dissemos isso, ok? Pois elas são mais espertas, mais prestativas e mais curiosas. Assim também as armadilhas dessa vida podem ocorrer com as pessoas, entre nós, as mais saudáveis, as mais dedicadas. É por isso que os grandes homens de Deus também caem. Paulo conclama exatamente para que aqueles que estiverem de pé vigiem para não cair, ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Meus amados, tenhamos o cuidado, meus amados. Vamos viver a nossa fé, vamos viver esse percurso de forma atenta, vigilante, tendo cuidado com o que comemos, seja na vida espiritual, seja na vida material, ok? Alimento bom é mais caro e é mais difícil de se encontrar, ok, meus amados? Mas eles estão aí, disponíveis para todos nós, ok? Fiquem todos com Deus e que possamos fazer desse canal do YouTube um canal forte. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative o sininho, estamos colocando vídeo todos os dias, compartilhe os vídeos, nos ajude a divulgar o canal, convidando pessoas para participarem do canal, divulgue os nossos vídeos, os nossos ensinos, tá certo, meus amados? Porque isso daqui é bênção da parte de Deus para todos nós. Podemos dizer amém? Fiquem todos na paz e que a bênção de Deus seja sobre nós.